Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um tema. Por que que a mulher de Jó, ela falou isso tudo com ele? Por que que ela, antes de dar apoio para Jó, ela pegou e falou com ele: amaldiçoa o seu Deus e morra? Persista ainda? Viver lutando contra a vida? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Por que que ela falou isso? Que situação que ela se encontrava? Porque Deus teve misericórdia dela. Deus, ele usou esses momentos de fraqueza para ela, esse momento de fraqueza para colocar ela em situação difícil? Não. É porque às vezes nós temos uma situação que, igual o apóstolo Paulo falou, Deus, ele tinha um espinho da carne. Deus, se fosse possível, que retire de mim. Jesus falou: a minha graça te basta. Então, a graça do Senhor basta para ele, o Senhor Jesus Cristo, não colocasse algo sobre a mulher de Jó. Porque a misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor são as causas que nós estamos aqui de pé. Porque nós não somos perfeitos. Porque Jesus disse: aquele que não tiver o pecado, atira a primeira pedra. Então não adianta a gente querer ser sábio demais e certo demais para falar assim: eu estou salvo, eu sou perfeito. Não. Todo dia nós devemos chegar nos pés de Jesus e: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha alma. Vamos lá. Como Jó, ela, a mulher de Jó, né, nunca entendeu a razão de que toda aquela dor que Jó estava sentindo, né, mas toda aquela dor que ele estava sentindo, o Jó estava, aquele problema, fardo, parece que quanto mais ele buscar a Deus, mais tribulação passa. Mas não. Porque hoje até um ditado que o pessoal fala assim: quanto mais oro, mais rezo, mais sobração aparece, eu não vou rezar mais. Não, faça coisa dessa não. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo, ele está querendo falar com você e comigo que buscai o Senhor enquanto você pode achar. Buscai porque ele está perto. Daniel orou 21 dias, parece que Jesus não estava orando, ouvindo a oração dele, mas Deus falou: Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi o teu clamor, a tua oração. Então, Deus teve misericórdia dessa mulher. Foi as causas, a misericórdia do Senhor são as causas por nós não ser consumido. Porque tem muitas pessoas fazendo algo horrendo aos olhos do Senhor. Vivemos praticamente num planeta onde tem muitas tragédias e a realidade comum na vida, né, de muitos. Agora, basta um segundo para nós praticamente perder a direção de um carro e se chocar contra uma árvore, contra um monte, e os nossos pés, a virtude, né, dos nossos pés, a gente estamos firmes em pé. Eu quero falar, os nossos pés estão firmes no Senhor Jesus Cristo, porque é a misericórdia de Deus. Porque um segundo a gente está dirigindo um carro, pode acontecer uma tragédia, um caminhão batendo em você bater no caminhão, vice-versa, bater na rocha. Parecer um diagnóstico e falar assim: a partir de hoje você está desenganado pelo médico, tem misericórdia. Mas as palavras do Senhor dizem assim que qual aconteceu com Jó.
praticamente ele teve um câncer, ele teve uma chaga, praticamente estava comendo tudo dele. Tudo. Só Deus falou, não toque, falou com o diabo. Não toque na vida dele, o resto eu te permito. Mas Jó perseverou no Senhor. E ao receber uma mensagem, esse texto que eu quero falar, informamos a morte de um ente querido. Foi assim como Jó, que em aproximadamente 30 segundos ficou sabendo que sua vida mudou completamente. Como eu falei lá atrás, que às vezes em segundos a gente acontece tragédias, cai um avião, faz toda coisa, uma bala perdida, várias outras coisas, segundos. Em segundo também, praticamente, ele recebeu várias tragédias. Lá em Jó, capítulo 1, versos 13 até o verso 19. Ele perdeu, Jó, né? Tudo. Propriedade, gado, funcionário, amigo e, mais importante, os seus 10 filhos. Pense num luto, né? Que o patriarca e sua esposa, né? Sentiram naquele momento. Como se não bastasse, Jó foi acometido da doença mais mortal que alguém poderia ter, né? Jó 2, verso 7. Uma doença tão violenta que destruiu todos os seus órgãos, rasgou as suas carnes até os ossos, ao ponto de que, quando seu amigo o avistaram, ficaram em luto, silencioso por 7 dias e 7 noites, pois viram que a dor era muito grande. Jó, capítulo 2, versos 13. Ninguém era capaz de entender como tantas calamidades poderiam ocorrer a uma só pessoa. Embora Jó nunca tenha conhecido a razão do seu sofrimento, o livro deixa, né, lá em Jó, no livro, no caso, é a Bíblia, né? Bíblia significa livros, né? No caso, vamos falar de diferente. A Bíblia deixa bem claro que 2 capítulos anteriores, a sua razão, porventura, Jó teme a Deus por nada, né? Quem estava falando isso aí? Jó teme a Deus por nada? Acaso não o cercasse com ele, e ele a sua casa em tudo quanto tem? Estende, porém, a mão contra ele. Jó capítulo 1, versos 9 até o 11. Jó capítulo 2, 4 até o 5. Essa que eu estou te falando foi o pedido, a reivindicação de Satanás diante da declaração de Deus sobre a integridade de Jó. Satanás acusava Jó de ter um relacionamento promíscuo com Deus, servindo-o por motivo egoísta. Para Satanás, as propriedades de Jó era a recompensa da propina pelos serviços, né? Se Deus retirasse todas as bênçãos, Jó blasfemava e abandonaria o seu Deus, né? E o diabo falou, né? O Satanás, o inimigo da nossa alma, ele diz que podia trocar, que Jó não está servindo a Deus pelo amor, né? Está servindo em berganha, em troca das coisas, né? Está sendo recebendo algumas propinas em sentido de, se você me servir, eu vou te dar todas essas coisas, né? Igual o Satanás falou com Jesus lá, se você adorar perante mim, eu darei todos esses universos, eu darei terra, poder, glória. Isso é uma chantagem, né? E Deus não faz chantagem com o homem, Deus dá cada um segundo o que você merece. Interessante isso aí. Nós recebemos cada um segundo, não que, mas por que a fulano, Maria ali, ela não recebe nada e o outro recebe muito? Não, Deus, ele capacita cada um segundo o seu jeito e o seu poder. Porque como que
Deus vai dar algo para a pessoa, se a pessoa não tem capacidade de resolver ou de organizar ou de usufruir daquilo que Deus está dando. Ah, mas Deus vai fazer acepção de pessoa? Não. Mas por que Deus deu 10 talentos? Não, Deus deu 1 talento, Deus deu 5 talentos, Deus deu 2 talentos. Cada um deu diferente. Para um Deus deu maior, para outro Deus deu menor. Por quê? Então Deus tem mais intimidade com esse fulano, porque Deus tem mais intimidade. Você, que Jó recebeu 5 talentos, né? Então é isso que eu quero falar com vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Muito interessante que eu quero falar, que esse talento que Deus dá é segundo a sua capacidade. Não é que você não merece, todos nós merecemos, todos nós poderíamos fazer como Jó, provar o melhor fruto dessa terra e ser o homem mais rico, como Satanás diz que Jó era o homem mais rico ali daquela região, né? Agora eu te pergunto, por que Deus faz como um grande empresário? Você vai entender o que eu quero falar. Deus vai fazer como um grande empresário que está trazendo pessoas para trabalhar na empresa dele. E acontece que ele é dono de uma empresa de avião. Aí ele pega e lança o currículo no mundo todo, nos meios de comunicação, na internet, fala assim: estou precisando de vaga de emprego, ganhar 50 mil reais por mês, imagina. Aí todo mundo vai entrar lá, porque ele não colocou observação, coloca lá, quem não vai querer ganhar 50 mil reais por mês? Não sei se você já viu uma mensagem dessa. Aí vai encher o computador dele de mensagem que todo mundo quer trabalhar. Aí ele vai lançar a laço assim, ó. Eu vou clicar aqui nesse, nem vou escolher, vou mandar vir para começar a trabalhar no outro dia. Aí a pessoa pega e fala assim, ó, traz seus currículos, você vai começar a trabalhar já pode começar na segunda-feira. Imagine que isso aí numa sexta, pra você entender como que Deus trabalha. Aí ele pega e conversa com as pessoas, você está querendo trabalhar? Eu estou pagando 50 mil reais por mês. Você aceita? Aceito. Aí, nossa, ficou todo feliz. A pessoa já contou lá para a mãe dele, para o pai dele, nossa, eu consegui um emprego e ganhar 50 mil reais por mês, e manda mensagem e tudo. E, não, então beleza, você está contratado, então. Só que assim, você tem que fazer tudo que eu peço, né? Claro que eu faço. Isso aí é o que você precisar fazer, até limpar o banheiro, limpar o seu escritório, limpar a sua casa, o que for, nós vamos fazer. O que precisar, vamos fazer. Eu falei, não, nosso serviço é mais detalhado. Eu quero que você eu sou dono de uma grande, imaginando, né? Como que Deus trabalha na sua vida e na minha vida. Aí, ele fala assim, eu quero que você eu sou dono de uma grande empresa de transporte aéreo e eu cruzo o mundo todo fazendo encomenda. Eu levo e trago mercadoria via encomenda em avião. Você vai rodar o mundo todo. Eu preciso que você fale pelo menos no mínimo umas 3 línguas, né? Inglês, espanhol, português, né? Francês, ou seja, eu quero que você faça 3 línguas. Você fala? Não, só português. Uai, como é que você vai aterrissar lá no mandarim também? Como é que você vai aterrissar? Mandarim lá na China, né? Na China. Aí como é que você vai pousar o avião lá na China? Você não fala mandarim, como é que você vai conversar com a torre de comunicação? Ué, mas eu nem sei pilotar avião. Ué, mas você não sabe pilotar avião? Eu esqueci esse detalhe, colocar a observação, que a pessoa tem que ter experiência e falar em outras línguas. Eu errei nessa parte. Então você não sabe. Não, mas se você até segunda-feira você não consegue não aprender a pilotar avião e até segunda-feira você consegue não, é que eu quero te dar um emprego para você falar essa língua. Aí o cara vai dizer, olha, eu posso tentar, mas é muito difícil, é impossível, né? Aí o cara pega e fala, não, mas eu precisava para segunda-feira já pegar esse avião e levar. Mas não tem uma pessoa que vai comigo não? Eu falei, não tem não, por isso que eu estou contratando, né, você.
Aí o que acontece? O cara fala, mas eu não sei nem tirar um avião do chão não, velho. Aí eu falei, mas então eu vou fazer assim então, ó, você vai aprender quando você saber falar essas línguas todas, em japonês, inglês, espanhol, essas línguas, aí você volta. Aí se não tiver preenchido a vaga, eu quero te dar um emprego para você. Aí o que acontece? Ele sai triste, que ele queria, mas ele não era capacitado para aquilo ali. Resumindo o que eu quero falar, vocês entenderam o que eu quero falar? Também Deus, por que Deus deu talento para um, para outro? Porque Deus, ele dá segundo a sua capacidade. Não que Deus, ele praticamente um Deus egoísta, ou ele faz acepção de pessoa como o nosso Deus, o diabo, ele não sabia esses requisitos, e ele pegou e falou que Deus fazia exceção de pessoa praticamente. Ele dava para um e para outro não, mas ele dá propina para ele servir. E assim, né, que o Satanás trabalha, né? Então, você vê como é que é? Não, Deus não faz isso. Por que Deus ele deu para Jó e para às vezes para o outro não? Porque o outro não tinha capacidade, o que Deus estava colocando. Isso que eu quero falar com meus irmãos. Então, vamos seguir em frente, para não ficar muito grande. Já passou 16 minutos, né? Eu não quero passar muito tempo não falando, mas vamos lá. E aí Satanás, ele diz, né? Servindo por motivo egoísta, para Satanás, o Jó estava servindo, né? Ele tá tipo, né, egoísta. A prosperidade de Jó era recompensa de uma propina, como eu falei antes, pelo serviço. Se Deus retirasse todas as suas bênçãos, Jó, ele blasfemaria, né, contra o seu Senhor e abandonaria o seu Deus. Satanás se referiu, né? Satanás, ele se referiu sobre Jó, né? Ele queria passar essa mensagem, né? A uma adoração comparada, ou seja, comprada, né? Comparada a que ele pensava que era do jeito que ele agia, né? Porque o Satanás, ele agia dessa forma, comprando as pessoas. Até hoje, muitas pessoas falam que vende, né? Alguma alma para ele, né? Vende sim, faz uma barganha, né? E se a gente for ver a realidade, algumas pessoas dá para entender que é verdade, que o Satanás oferece algo, né? Algo para... Eu vou fazer um tema sobre esse assunto aí, para não ficar grande. Alegando-se, vamos lá, senão nós fogimos do contexto. Alegando-se que ninguém no universo era livre e adorando um Deus que suborna ou ameaçava a sua criatura por meio de recompensas ou punições. Com essas acusações, Satanás queria, e aí no teu livro-árbitro, né, também, Satanás queria mostrar ao universo que a verdadeira religião não existe, que Deus comprava as pessoas, né? Entendeu o que eu falei atrás agora, né? E Deus, ele dá o livro-árbitro para cada um de nós, fazer o que nós quer, né? O que é a essência da verdadeira religião? Uma pergunta que eu estou te fazendo, né? Não é o serviço por uma recompensa ou pelo temor de alguma retaliação. Não é desejar o céu porque lá existe uma cidade de ouro e servir a Deus, adorá-lo, porque Deus é santo e merece nossa adoração e louvor, porque Ele é bom e misericordioso. A verdadeira religião é desejar o céu porque Deus é a sua maior riqueza. A verdade deve ser dita, não foi Deus que destruiu a família e o patrimônio de Jó, nem mandou a doença, mas sim Satanás, porque a palavra de Deus diz, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Deus permitiu, pois,